Durante uma semana, Brida acordou sempre na hora marcada, trabalhou na firma de exportações com a maior dedicação possível e recebeu merecidos elogios do chefe. Não perdeu uma só aula da faculdade e se interessou por todos os assuntos de todas as revistas que estavam nas bancas de jornais. Tudo o que precisava fazer era não pensar. Quando, sem querer, lembrava-se que conheceu um mago na montanha e uma bruxa na cidade, as provas do próximo semestre e o comentário que certa amiga havia feito sobre outra amiga afastavam suas lembranças. Sexta-feira chegou e seu namorado foi encontrá-la na porta da faculdade para um cinema. Depois foram ao bar que frequentavam, conversaram sobre o filme, os amigos e sobre o que tinha acontecido no trabalho de cada um. Encontraram amigos que estavam voltando de uma festa, jantaram com eles, dando graças a Deus por Dublin ter sempre um restaurante aberto. Às 2 horas da manhã, os amigos se despediram e os dois resolveram ir até a casa dela. Assim que chegaram, ela colocou a Iron Butterfly no toca-discos e serviu um uísque duplo para cada um. Ficaram abraçados no sofá, em silêncio e distraídos, enquanto ele acariciava os seus cabelos e depois os seus seios. Foi uma semana louca, disse ela de repente. Trabalhei sem parar, preparei todos os exames e fiz todas as compras que estavam faltando. O disco acabou. Ela levantou-se para trocar o lado. Sabe a porta do armário da cozinha, aquela que havia despregado? Finalmente consegui arranjar um tempo para chamar alguém que a consertasse. E tive de ir várias vezes ao banco, uma para pegar o dinheiro que papai me enviou, outra para depositar cheques da firma e outra... Lawrence estava olhando fixamente para ela. Por que você está me olhando? Disse. Seu tom de voz era agressivo. Aquele homem na sua frente, sempre quieto, sempre olhando, incapaz de dizer algo inteligente, era uma situação absurda. Não precisava dele. Não precisava de ninguém. Por que você está me olhando? Insistiu. Mas ele não disse nada. Levantou-se também e com todo carinho a trouxe de volta para o sofá. Você não presta atenção em nada do que digo, falou Brida desnorteada. Lawrence deitou-a de novo em seu colo. As emoções são cavalos selvagens. Conte-me tudo, falou Lawrence com ternura. Saberei ouvir e respeitar sua decisão. Mesmo que seja outro homem, mesmo que seja uma despedida. Estamos juntos há algum tempo, não conheço você inteiramente, não sei como você é, mas sei como você não é, e você não tem sido você durante toda a noite. Brida teve vontade de chorar, mas já havia gasto muitas lágrimas com noites escuras, com tarôs que falavam, com florestas encantadas. As emoções eram cavalos selvagens, nada mais restava do que libertá-los afinal. Sentou-se diante dela, lembrando que tanto o mago como Wicca gostavam dessa posição. Depois, sem interrupções, contou tudo o que havia se passado desde seu encontro com o mago na montanha. Lawrence ouviu em silêncio total. Quando ela falou da fotografia, Lawrence perguntou se em algum dos seus cursos ela já ouvira falar dos cátaros. Sei que você não acredita em nada do que lhe contei, respondeu. Você acha que foi meu inconsciente, que eu lembrei de coisas que já sabia. Não, Lawrence, nunca ouvi falar dos cátaros antes, mas sei que você tem explicações para tudo. Sua mão tremia, sem que ela pudesse controlar. Lawrence levantou-se, pegou uma folha de papel e fez 2 furos. A uma distância de 20 centímetros um do outro. Colocou a folha na mesa, apoiada na garrafa de uísque, de modo que ficasse na vertical. Depois foi até a cozinha e trouxe uma rolha. Sentou-se na cabeceira da mesa e empurrou o papel com a garrafa para o outro extremo. Em seguida colocou a rolha na sua frente. Vem até aqui, disse ele. Brida levantou-se e estava tentando esconder as mãos trêmulas, mas ele parecia não dar a menor importância. Vamos fingir que essa rolha é um elétron, uma das pequenas partículas que compõem o átomo, entendeu? Ela fez que sim com a cabeça. Pois bem, preste atenção.
Se eu tivesse aqui comigo certos aparelhos complicadíssimos que me permitem dar um tiro de elétron, e se eu disparasse em direção àquela folha, ele ia passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo, sabia? Só que ele ia passar pelos 2 buracos sem se dividir. Não acredito, disse ela. É impossível. Lawrence pegou a folha e jogou no lixo. Depois guardou a rolha no lugar de onde havia retirado. Era uma pessoa muito organizada. Não acredite, mas é verdade. Todos os cientistas sabem disso, embora não consigam explicar. Eu também não acredito em nada do que você me disse, mas sei que é verdade. As mãos de Brida ainda tremiam, mas ela não chorava e não perdia o controle. Tudo que percebeu foi que o efeito do álcool havia passado completamente. Estava lúcida, uma lucidez estranha. E o que os cientistas fazem diante dos mistérios da ciência? Entram na noite escura, para usar um termo que você me ensinou. Sabemos que o mistério não irá nos abandonar nunca. Então, aprendemos a aceitá-lo e a conviver com ele. Acredito que isto está presente em muitas situações na vida. Uma mãe que educa um filho deve sentir-se mergulhando na noite escura. Ou um imigrante que vai para longe da pátria em busca de trabalho e dinheiro. Todos acreditam que seus esforços serão recompensados e que um dia vão entender o que aconteceu no caminho. E que na época parecia tão assustador. Não são as explicações que nos levam para frente, é a nossa vontade de seguir adiante. Brida sentiu de repente um cansaço imenso. Precisava dormir. O sono era o único reino mágico em que conseguia entrar. Naquela noite teve um sonho lindo, com mares e ilhas cobertas de árvores. Acordou de madrugada e ficou contente porque Lawrence estava dormindo ao seu lado. Levantou-se e foi até a janela do seu quarto, olhar Dublin, adormecida. Lembrou-se do seu pai, que costumava fazer isso quando ela acordava com medo. A lembrança trouxe de volta uma outra cena de sua infância. Estava na praia com o pai e ele pediu para ver se a temperatura da água estava boa. Ela estava com 5 anos e ficou contente de poder ajudar. Foi até a beira da água e molhou seus pés. Coloquei os pés. Está fria, disse para ele. O pai pegou-a no colo, caminhou com ela até a beira do mar e, sem qualquer aviso, atirou-a dentro da água. Ela levou um susto, mas depois ficou contente com a brincadeira. Como está a água? Perguntou o pai. Está gostosa, respondeu. Então, daqui para frente, quando você quiser saber alguma coisa, mergulhe nela. Tinha esquecido essa lição com muita rapidez. Apesar de ter apenas 21 anos, já havia se interessado por muitas coisas e desistido com a mesma rapidez com que se apaixonava por elas. Não tinha medo das dificuldades. O que a assustava era a obrigação de ter que escolher um caminho. Escolher um caminho significava abandonar outros. Tinha uma vida inteira para viver e sempre pensava que talvez se arrependesse no futuro das coisas que queria fazer agora. Tenho medo de me comprometer, pensou consigo mesmo. Queria percorrer todos os caminhos possíveis e ia acabar não percorrendo nenhum. Nem mesmo na coisa mais importante de sua vida, o amor, havia conseguido ir até o fim. Depois da primeira decepção, nunca mais entregou-se por completo. Temia o sofrimento, a perda, a inevitável separação. Claro, essas coisas estavam sempre presentes na estrada do amor. E a única maneira de evitá-las era renunciando a percorrer a estrada. Para não sofrer, era preciso também não amar. Como se para não enxergar as coisas ruins da vida, terminasse precisando furar os olhos. É muito complicado viver. Era preciso correr riscos, seguir certos caminhos e abandonar outros. Lembrou-se de Wicca falando das pessoas que seguem os caminhos apenas para provar que não servem para elas. Mas isso não era o pior. O pior era escolher e ficar o resto da vida pensando se escolheu certo. Nenhuma pessoa era capaz de escolher sem medo. Entretanto, esta era a lei da vida. Esta era a noite escura e ninguém podia fugir da noite escura, mesmo que jamais tomasse uma decisão, mesmo que não tivesse coragem para mudar nada, porque isso em si já é uma decisão, uma mudança, e sem os tesouros escondidos na noite escura. Lawrence podia estar certo. No final, iriam rir dos medos que tiveram no início, assim como ela riu das cobras e escorpiões que colocou na floresta.
Em seu desespero, não se lembrara que o santo padroeiro da Irlanda, São Patrício, havia expulsado todas as cobras do país. Que bom que você existe, Lawrence, disse baixinho, com medo que ele escutasse. Voltou para a cama e o sono veio rápido. Antes, porém, lembrou de mais uma história com seu pai. Era um domingo e estavam almoçando na casa da sua avó, com a família toda reunida. Ela já devia ter uns 14 anos e estava reclamando que não conseguia fazer determinado trabalho para a escola porque tudo que começava a fazer terminava dando completamente errado. Talvez esses erros estejam lhe ensinando algo, disse seu pai. Mas Brida insistia que não, que ela havia entrado por um caminho errado e agora não havia mais jeito. O pai pegou-a pela mão e foram até a sala onde a avó costumava ver televisão. Ali havia um grande relógio de pé antigo, que estava parado há muitos anos por falta de peças. Não existe nada de completamente errado no mundo, minha filha, disse o seu pai, olhando para o relógio. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Caminhou algum tempo pela montanha até encontrar o mago. Ele estava sentado numa rocha quase perto do cume, contemplando o vale e as montanhas que ficavam a oeste. O lugar tinha uma vista belíssima e Brida lembrou-se que os espíritos preferiam esses lugares. Será que Deus é o Deus apenas da beleza? Disse assim que se aproximou. E como ficam as pessoas e os lugares feios desse mundo? O mago não respondeu. Brida ficou sem graça. Talvez você não se lembre de quem eu sou. Estive aqui faz 2 meses. Fiquei uma noite inteira sozinha na floresta e prometi a mim mesma que só voltaria quando descobrisse o meu caminho. Conheci uma mulher chamada Wicca. O mago piscou e sabia que a menina não havia percebido nada, mas riu da grande ironia do destino. Wicca me disse que eu sou uma bruxa, continuou a menina. Você não confia nela? Foi a primeira pergunta que o mago fez desde que ela se aproximou. Brida ficou contente, porque ele estava escutando sua conversa. Até aquele momento não tinha certeza disso. Confio, respondeu. E confio na tradição da lua. Mas sei que a tradição do sol me ajudou quando me obrigou a compreender a noite escura. Por isso estou aqui de novo. Então sente-se e contemple o pôr do sol, disse o mago. Não vou ficar de novo sozinha na floresta, respondeu ela. Da última vez que estive, o mago a interrompeu. Não diga isso. Deus está nas palavras. Wicca dissera a mesma coisa. O que disse de errado? Se você falar que foi a última, ela pode se transformar mesmo na última. Na verdade, o que você quis dizer foi da vez mais recente que estive. Brida ficou preocupada e ia ter que ficar vigiando muitas palavras daqui por diante. Resolveu sentar-se e ficar quieta, fazendo o que o mago dissera, contemplando o pôr do sol. Contemplar o pôr do sol a deixava nervosa. Ainda faltava quase 1 hora para o crepúsculo e Brida tinha muito que conversar, muita coisa que queria perguntar. Sempre que se via parada, contemplando alguma coisa, ficava com a sensação de estar desperdiçando um tempo precioso em sua vida, deixando de fazer coisas e encontrar pessoas. Podia sempre aproveitar seu tempo de maneira muito melhor, pois ainda havia muito que aprender. Entretanto, à medida que o sol se aproximava do horizonte e as nuvens iam se enchendo de raios dourados e cor-de-rosa, Brida tinha a sensação de que toda a sua luta na vida era para um dia poder sentar e contemplar um pôr do sol igual àquele. Sabe rezar? Perguntou o mago, a certa altura. Claro que Brida sabia. Qualquer pessoa no mundo sabia rezar. Pois então, assim que o sol tocar o horizonte, faça uma prece. Na tradição do sol, é através das preces que as pessoas comungam com Deus. A prece, quando feita com as palavras da alma, é muito mais poderosa que todos os rituais. Não sei rezar porque minha alma está em silêncio, respondeu Brida. O mago riu. Só os grandes iluminados têm a alma em silêncio. Então por que não sei rezar com a alma? Porque lhe falta humildade para escutá-la e saber o que ela deseja. Você tem vergonha de escutar os pedidos de sua alma e tem medo de levar esses pedidos até Deus, porque acha que ele não tem tempo para preocupar-se com isso. Estava diante de um pôr do sol e ao lado de um sábio. Entretanto,
Sempre que aconteciam momentos como esse em sua vida, ficava com a impressão de que não merecia nada daquilo. Me acho indigna, sim. Acho que a busca espiritual foi feita para pessoas melhores do que eu. Essas pessoas, se é que existem, não precisam buscar nada. Elas já são a própria manifestação do Espírito. A busca foi feita para gente como nós. Como nós, ele dissera. E, entretanto, estava a muitos passos à sua frente. Deus está nas alturas, tanto na tradição do sol como na tradição da lua, disse Brida, entendendo que a tradição era a mesma e diferente só a maneira de ensinar. Então me ensine a rezar, por favor. O mago virou-se diretamente para o sol e fechou os olhos. Somos seres humanos e desconhecemos a nossa grandeza, Senhor. Dai-nos a humildade de pedir o que precisamos, Senhor, porque nenhum desejo é vão e nenhum pedido é fútil. Cada qual sabe com o que alimentar a sua alma. Dai-nos coragem de olhar nossos desejos como vindos da fonte de tua eterna sabedoria. Só aceitando nossos desejos é que podemos ter uma ideia de quem somos, Senhor. Amém. Agora é sua vez, disse o mago. Senhor, faz com que eu entenda que tudo o que me acontece de bom na vida é porque eu mereço. Faz com que eu entenda que o que me move a buscar tua verdade é a mesma força que moveu os santos, e que as dúvidas que eu tenho são as mesmas dúvidas que os santos tiveram, e que as fraquezas que sinto são as mesmas fraquezas que os santos sentiam. Faz com que eu seja humilde o suficiente para aceitar que não sou diferente dos outros, Senhor. Amém. Ficaram em silêncio, olhando o pôr do sol, até que o último raio daquele dia abandonou as nuvens. Suas almas rezavam, pediam coisas e agradeciam por estarem juntas. Vamos até o bar da aldeia, falou o mago. Brida calçou de novo os sapatos e começaram a descer. Mais uma vez lembrou-se do dia em que fora até a montanha procurá-lo. Prometeu a si mesma que só tornaria a contar essa história uma vez mais na sua vida. Não precisava continuar convencendo a si mesma. O mago olhou a menina descendo à sua frente, procurando mostrar-se familiar com o chão úmido e com as pedras, e tropeçando a cada instante. Seu coração alegrou-se um pouco, mas logo tornou a ficar em guarda. Às vezes, certas bênçãos de Deus entram, estilhaçando todas as vidraças. Como era bom que Brida estivesse ao seu lado, pensou o mago, enquanto desciam a montanha. Também ele era um homem igual a todos os homens, com as mesmas fraquezas, as mesmas virtudes, e até hoje não estava acostumado com o papel de mestre. No começo, quando pessoas vinham de vários lugares da Irlanda, chegavam àquela floresta em busca de seus ensinamentos, ele falava da tradição do sol e pedia que as pessoas compreendessem o que estava à sua volta. Ali, Deus havia guardado sua sabedoria e todos eram capazes de compreendê-la, através de umas poucas práticas, nada mais. A maneira de ensinar segundo a tradição do sol já fora descrita há 2000 anos atrás pelo apóstolo. E no meio de vós eu estive como um fraco e tímido, cheio de grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em discursos cheios de sabedoria, mas na demonstração do Espírito e da força divina, para que vossa fé não se fundasse em sabedoria humana, mas na força de Deus. Entretanto, as pessoas pareciam incapazes de entender o que ele estava falando sobre a tradição do sol, e ficavam decepcionadas porque era um homem como todos os homens. Ele dizia que não, que ele era um mestre e tudo o que estava fazendo era dar a cada um meios próprios para adquirir a sabedoria, mas elas precisavam de muito mais, precisavam de um guia. Não entendiam a noite escura, não entendiam que qualquer guia na noite escura iluminaria, com sua lanterna, apenas aquilo que ele mesmo quisesse ver. E se por acaso essa lanterna se apagasse, as pessoas estariam perdidas, por não conhecerem o caminho de volta. Mas elas precisavam de um guia. E para ser um bom mestre, ele também precisava aceitar as necessidades dos outros. Então passou a rechear seus ensinamentos com coisas desnecessárias, mas fascinantes, de modo que todos fossem capazes de aceitar e aprender.
O método deu resultado, as pessoas aprendiam a tradição do sol, e quando chegavam finalmente a entender que muitas coisas que o mago mandara fazer eram absolutamente inúteis, riam de si mesmas. E o mago ficava contente, porque havia finalmente conseguido aprender a ensinar. Brida era uma pessoa diferente, sua oração tocara fundo a alma do mago. Ela conseguia entender que nenhum ser humano que pisou esse planeta foi ou é diferente dos outros. Poucas pessoas eram capazes de dizer em voz alta que os grandes mestres do passado tiveram as mesmas qualidades e os mesmos defeitos de todos os homens, e isso não diminuiu nem um pouco a capacidade de buscarem a Deus. Julgar-se pior que os outros era um dos mais violentos atos de orgulho que ele conhecia, porque era usar a maneira mais destrutiva possível de ser diferente. Quando chegaram ao bar, o mago pediu 2 doses de uísque. Olha as pessoas, disse Brida, devem vir aqui todas as noites, devem fazer sempre a mesma coisa. O mago já não estava tão convencido de que Brida realmente se julgava igual aos outros. Você está preocupada demais com as pessoas, respondeu. Elas são um espelho de você mesma. Eu sei disso, já havia descoberto o que é capaz de me deixar alegre e o que me deixava triste. De repente entendi que é preciso mudar esses conceitos, mas é difícil. O que a fez mudar de ideia? O amor. Conheço um homem que me completa. Há 3 dias atrás ele me mostrou que seu mundo também está cheio de mistérios, então não estou sozinha. O mago ficou impassível, mas lembrou-se das bênçãos de Deus que estilhaçam as vidraças. Você o ama? Descobri que posso amá-lo ainda mais. Se esse caminho não me ensinar nada de novo a partir de agora, ao menos aprendi algo importante. É preciso correr riscos. Ele havia preparado uma grande noite, enquanto desciam a montanha. Queria mostrar o quanto precisava dela, mostrar que era um homem como todos os outros homens, cansado de tanta solidão. Mas tudo o que ela queria eram respostas para as suas perguntas. Existe algo estranho no ar, disse a menina. O ambiente parecia haver mudado. São os mensageiros, respondeu o mago. Os demônios artificiais, aqueles que não fazem parte do braço esquerdo de Deus, aqueles que não nos conduzem para a luz. Os olhos dele estavam brilhando. Realmente alguma coisa havia mudado e ele falava de demônios. Deus criou a legião de seu braço esquerdo para nos aperfeiçoar, para que saibamos o que fazer com nossa missão, continuou ele. Mas deixou a cargo do homem o poder de concentrar as forças das trevas e criar os seus próprios demônios. Era isso que ele estava fazendo agora. Também podemos concentrar as forças do bem, disse a menina um pouco assustada. Não podemos. Era bom que ela perguntasse alguma coisa, precisava distrair-se. Não queria criar um demônio. Na tradição do sol, eles eram chamados de mensageiros e podiam fazer muito bem ou muito mal. Só aos grandes mestres era permitido invocá-los. Ele era um grande mestre, mas não queria fazer isso agora, porque a força do mensageiro era perigosa, principalmente quando misturada com as decepções do amor. Brida estava desnorteada com a resposta. O mago estava agindo de uma maneira estranha, não podendo concentrar o bem, continuou ele, fazendo um imenso esforço para prestar atenção em suas próprias palavras. A força do bem sempre se espalha como a luz. Quando você emana as vibrações do bem, beneficia toda a humanidade. Mas quando você concentra as forças do mensageiro, está beneficiando ou prejudicando apenas você mesma. Seus olhos estavam brilhando. Ele chamou o dono do bar e pagou a conta. Vamos até lá em casa, disse. Vou preparar um chá e você irá me dizer quais são as perguntas importantes de sua vida. Brida vacilou. Ele era um homem atraente. Ela também era uma mulher atraente. Tinha medo que aquela noite pudesse estragar seu aprendizado. Preciso correr riscos, repetiu para si mesma. A casa do mago ficava um pouco distante do povoado. Brida reparou que, apesar de bastante diferente da casa de Wicca, era confortável e bem decorada. Entretanto, não havia qualquer livro à vista. Predominava o espaço vazio com poucos móveis. Foram à cozinha preparar o chá e voltaram para a sala. O que veio fazer hoje aqui? Perguntou o mago.
Prometi a mim mesma que voltaria no dia em que já soubesse de alguma coisa. Você já sabe? Um pouco. Sei que o caminho é simples e por isso mais difícil do que havia pensado, mas simplificarei minha alma. Esta é a primeira pergunta. Por que perde seu tempo comigo? Porque você é minha outra parte, pensou o mago. Porque também preciso de alguém para conversar, respondeu ele. O que acha do caminho que escolhi, o da tradição da lua? O mago precisava dizer a verdade, mesmo preferindo que a verdade fosse outra. Era o seu caminho. Wicca tem toda a razão. Você é uma feiticeira, vai aprender na memória do tempo as lições que Deus ensinou. E ficou pensando por que a vida era assim, por que havia encontrado uma outra parte cuja única maneira possível de aprender era através da tradição da lua. Tenho apenas mais uma pergunta, disse Brida. Estava ficando tarde. Daqui a pouco não haveria mais ônibus. Preciso saber a resposta e sei que Wicca não me ensinará. Sei disso, porque ela é uma mulher igual a mim. Será sempre a minha mestra, mas quando tratar desse assunto, será sempre uma mulher. Quero saber como encontrar a minha outra parte. Está na sua frente, pensou o mago, mas não respondeu nada. Foi até um canto da sala e apagou as luzes. Deixou acesa apenas uma escultura de acrílico, que Brida não havia reparado na hora em que entrou. Continha água dentro, bolhas que subiam e desciam, enchendo o ambiente com reflexos de raios vermelhos e azuis. Já nos encontramos 2 vezes, disse o mago, de olhos fixos na escultura. Só tenho permissão de ensinar através da tradição do sol. A tradição do sol faz despertar nas criaturas a sabedoria ancestral que possuem. Como descubro minha outra parte pela tradição do sol? Esta é a grande busca das pessoas sobre a face da terra, o mago repetiu, sem querer as mesmas palavras de Wicca. Talvez tivessem aprendido com o mesmo mestre, pensou Brida. E a tradição do sol colocou no mundo para todas as pessoas verem o sinal da sua outra parte, o brilho nos olhos. Já vi muitos olhos brilharem, disse Brida. Hoje mesmo no bar vi os seus olhos brilharem. Essa é a maneira que todas as pessoas procuram. Já esqueceu sua oração, pensou o mago. Estava de novo acreditando que era diferente dos outros. É incapaz de reconhecer o que Deus lhe mostra tão generosamente. Não entendo os olhos, insistiu ela. Quero saber como as pessoas descobrem sua outra parte pela tradição da lua. O mago virou-se para a Brida. Seus olhos estavam frios e sem expressão. Você está triste comigo, eu sei, continuou ela. Triste porque ainda não consigo aprender através das coisas simples. O que você não entende é que as pessoas sofrem, se buscam e se matam por amor, sem saber que estão cumprindo a missão divina de encontrar sua outra parte. Você esqueceu? Porque é um sábio e não lembra mais as pessoas comuns, que eu trago milênios de desilusão comigo. E já não consigo aprender certas coisas através da simplicidade da vida. O mago permaneceu impassível. Um ponto, disse ele. Um ponto brilhante em cima do ombro esquerdo da outra parte. É assim na tradição da lua. Estou indo, disse ela. E torceu para que ele pedisse que ficasse. Gostava de estar ali. Ele havia respondido sua pergunta. O mago, entretanto, levantou-se e a conduziu até a porta. Vou aprender tudo o que você sabe, ela falou. Vou descobrir como se vê esse ponto. O mago esperou que Brida sumisse na estrada. Havia um ônibus de volta para Dublin. Na próxima meia hora, e ele não precisava se preocupar. Depois foi até o jardim e executou o ritual de todas as noites. Já estava acostumado a fazer aquilo, mas às vezes precisava de muito esforço para atingir a concentração necessária. Hoje estava particularmente dispersivo. Quando acabou o ritual, sentou-se na soleira da porta e ficou olhando o céu. Pensou em Brida. Podia vê-la no ônibus com seu ponto luminoso em seu ombro esquerdo, que só ele era capaz de reconhecer. Porque ela era a sua outra parte. Pensou como devia estar ansiosa para concluir uma busca que havia começado no dia do seu nascimento. Pensou como ela estava fria e distante desde que chegaram em sua casa e como aquilo era um bom sinal.
Significava que ela estava confusa com seus próprios sentimentos, estava se defendendo do que não podia compreender. Pensou também, com certo temor, que ela estava apaixonada. Não existem pessoas que não conseguem encontrar a sua outra parte. Brida falou alto. O mago para as plantas em seu jardim. Mas no fundo percebeu que também ele, apesar de conhecer há tantos anos a tradição, ainda precisava reforçar a sua fé e estava falando para si mesmo. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, cruzamos com ela e a reconhecemos. Continuou. Se eu não fosse um mago, eu não visse o ponto no seu ombro esquerdo, demoraria um pouco mais para aceitar você, mas você lutaria por mim, e um dia eu ia perceber o brilho em seus olhos. Sou um mago, porém, e agora sou eu quem preciso lutar por você, para que todo o meu conhecimento se transforme em sabedoria. Ficou muito tempo olhando a noite e pensando em Brida no ônibus. Estava mais frio do que de costume. O verão ia acabar em breve. Tampouco existe risco no amor, e você vai aprender isso por si mesma. Há milhares de anos que as pessoas se buscam e se encontram, mas de repente se deu conta de que podia estar enganado. Havia sempre um risco, um único risco, que uma mesma pessoa cruzasse com mais de uma outra parte na mesma encarnação. Isso também acontecia há milênios.